Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa live em que eu tiro as suas principais dúvidas sobre detalhamentos de interiores. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como entregar os detalhamentos de interiores para os meus clientes. Como esse detalhamento é entregue? Qual a qualidade que eu tenho de um detalhamento de uma especialista em detalhamento de interiores na entrega do meu detalhamento, tá? Então, eu sou Maria Luísa, sou arquiteta e ensino arquitetas e designers de interiores a serem especialistas em detalhamento de interiores em 30 dias. Como eu já falei agora no início, a gente vai falar sobre a entrega. Como é que é a entrega do detalhamento de interiores? Inclusive, eu tô com um aqui que eu tô montando e no final dessa live eu vou mostrar, vou abrir meu arquivo aqui para mostrar para vocês como que é essa entrega, tudo que tem ali dentro, as informações necessárias. E o que acontece? Essa entrega, principalmente da etapa final, que é o detalhamento, é a fase que acontece, no caso é um evento, que marca, na verdade, a finalização de uma etapa do teu projeto. Então, se tu vais entregar um projeto de detalhamento de interiores, você já passou por todas as outras etapas de projeto de interiores, no caso. E aí, esse detalhamento, ele marca o final dessa etapa, para depois iniciar, obviamente, a execução disso tudo. Então, para a gente compreender que o detalhamento de interiores é a última etapa, muitas vezes é uma etapa que é esquecida e que acontece, nesse caso, que muitos profissionais acabam se perdendo nessa etapa, que é a etapa final de detalhamento de interiores, que vai acabar, obviamente, culminando na finalização do teu projeto para depois iniciar um gerenciamento, iniciar uma execução. E muitos profissionais acabam se perdendo nisso por conta de não estipular prazos corretos, não deixar claro para os seus clientes também a questão de limites de alteração. E é nesse momento que ela entrega realmente de 3 meses de um projeto de interiores, 3, 4, dependendo da complexidade, 3 a 5 meses, no caso, vai se tornar lá um ano e pouco, e aquilo não vai acabar nunca. Porque, nesse caso, a gente está falando sobre essa entrega, né, do detalhamento de interiores para os meus. Ele engloba muitas informações que são extremamente importantes. E como eu falei hoje para vocês, no final da live eu vou estar abrindo aqui, que eu estava mesmo montando que tem todos os arquivos ali dentro, para a gente ver como isso funciona, tá? E aí, nesse caso, se a gente não coloca prazos, não coloca estipular, além de quantidade de alterações, estipular a quantidade, o tempo que a pessoa tem para te informar essas alterações, é isso que vai acontecer. Um projeto que deveria ser muito mais curto, muito mais lucrativo, no caso, porque um projeto, por mais que ele seja simples, ele vai ter uma duração longa, um projeto de interiores, uma duração que vai ter um tempo médio ali de uns 3 meses, dependendo do tipo de projeto. E é por isso que, nesse caso, se eu não programo, se eu não organizo, se eu não deixo claro para o meu cliente, para a pessoa com quem eu fui contratada, vai acontecer isso. Mais tempo, menos lucro, por quê? O que acontece? Se ele for alterando, não tiver um limite de alterações, vai chegar na etapa do meu detalhamento de interiores, eu já vou estar consumindo antes, na etapa de alterações, todas essas informações. E aí, se eu consumo o meu tempo nas etapas anteriores, o que eu estou fazendo nessa fase onde eu não tenho mais esse prazo são tempos que, na verdade, não estão te dando lucro, você está pagando para trabalhar. Então, é por isso que uma especialista em detalhamento de interiores, ela compreende essas informações e faz com que a gente organize os prazos e os prazos sejam cumpridos conforme, né, o previsto para poder gerar lucro, otimizar ainda mais o tempo. E eu podendo otimizar o meu tempo na hora do detalhamento de interiores, eu consigo, muitas vezes, finalizar esse projeto um pouco antes, por conta
de eu otimizar tempo utilizando um software que faz com que eu tenha a facilidade, reutilizando modelagem, prático, para poder exemplificar cada vez melhor o meu detalhamento. E aí, se você não propõe, se você não explica todas essas informações, é isso que acontece. Vai alterando, alterando, vai demandando muito mais tempo e isso tudo acaba culminando, obviamente, no teu lucro. E é por isso que eu gosto sempre de falar um pouco sobre essa entrega do detalhamento de interiores. Por quê? Porque, na verdade, o detalhamento de interiores é a última etapa. Mas antes tem a parte briefing, criativo, medição, todas as etapas anteriores. Mas o seu projeto só finaliza geralmente quando tu tens um detalhamento completo, finalizado. Por quê? Porque é o detalhamento de interiores que vai fazer com que você inicie a etapa de execução de gerenciamento. E se você não fizer isso, você não vai ter uma finalização, você vai começar uma execução sem aquela informação e aquilo vai virando uma bola de neve. E é por isso que os prazos têm que estar bem definidos e o detalhamento de interiores ele vai marcar o fim dessa etapa de projeto. Então, a entrega dele também é como se fosse um evento para o teu cliente. Ele vai saber que ali vai ser finalizado aquela etapa. Então, tu estás entregando uma coisa para ele, ele vai compreender que aquilo, se ele quiser fazer alteração naquilo ainda, ou ele vai ter que pagar a parte, ou, na verdade, não vai existir alteração, porque já foram completas todas as etapas desse projeto. Então, é por isso que a gente tem essa organização. Não é por conta de realmente, não, vou fazer. Se eu começar a fazer pequenas alterações, no final aquilo dá um bolo gigantesco e pode até afetar na execução da tua obra. Porque no detalhamento, se eu chego na hora do detalhamento e sigo tendo alterações da parte criativa, isso vai começando a ficar um bolo gigantesco de informações que, no fim, não vão bater lá no detalhamento. E aquilo vai acabar afetando. É claro que a gente tem algumas alterações pontuais quando a gente está fazendo um gerenciamento, uma execução de uma obra, que são alterações que são pontuais que podem acontecer realmente. Aquele gesso não tinha o reforço específico para aquela calha de LED, aquele perfil de LED. Então, eu não posso cortar o gesso inteiro com um perfilzinho fininho, eu vou colocar um perfil de sobrepor. Então, isso é uma alteração de um produto que vai estar lá descrito no meu detalhamento, como na parte do luminotécnico, sim, vai estar lá descrito. Porém, é uma alteração que é uma coisa direta por um empecilho que aconteceu nessa obra, tá? E aí, o que acontece? Porque entregar, né? Fazer a entrega, que nem eu estava falando, fazer essa entrega do detalhamento, ela é importante. Porque, obviamente, a gente tem que valorizar além das imagens do nosso projeto. Por quê? Se muitas vezes a gente simplesmente passa para o cliente ali um PDF, vai começando a mandar coisas, ele não vai compreender aquilo. Então, a entrega do detalhamento para o cliente e tu demonstrar como que aquilo funciona, vai fazer com que ele utilize, porque ele vai entender a importância daquilo. Ele não vai simplesmente só repassar as imagens para as pessoas. Por quê? Porque a gente tem esse estímulo na nossa profissão como arquitetas, como designers de interiores. A gente tem essa questão realmente de que a gente passando a gente vai passar o detalhamento ali para o cliente, beleza, passar as imagens, obviamente que ele vai focar mais nas imagens. Mas se a gente faz uma entrega para o cliente e explica para ele para que funciona aquilo, como que funciona, se ele tem alguma dúvida em relação àquilo, vai fazer com que o teu cliente dê valor para essa etapa e muitas vezes, se ele mesmo estiver executando essa obra ou ele tiver contratado uma outra pessoa, ele vai compreender como aquilo está funcionando. Então, no meu caso, a gente entrega o detalhamento, a finalização, o detalhamento de interiores para o cliente. A gente explica como ele funciona e depois, né, no final da live eu vou mostrar para vocês o que tem dentro desse pendrive, das informações que levam até um detalhamento de interiores. Então, a gente tem que explicar para que cada informação funciona. Por quê? Porque o cliente tem que valorizar a entrega dessa etapa também, para ele compreender que aquilo
faz parte do projeto e, além de fazer parte do projeto, é uma das partes mais importantes para que ele tenha aquele render executado da forma correta, tá? E aí, o que acontece? Os benefícios realmente é que toma um símbolo, é uma questão de um evento estar entregando, estar finalizando realmente aquela etapa. Se você não for fazer execução, se você não for fazer gerenciamento, você está entregando aquela fase e o cliente compreende que aquilo está finalizado. Então, é isso que faz com que a gente entregue de uma forma mais didática, que a gente entregue de uma forma que você explique aquilo para o seu cliente, tá? E, nesse caso, se eu acabar não entregando esses detalhamentos, simplesmente, beleza, finalizou ali, o cliente já está com a imagem, já começou a encaminhar para o orçamento, porque você não explicou para ele sobre os prazos, você não explicou para ele sobre como que funciona cada etapa de um projeto em si. E aí, o cliente vai lá, já tá, tu envia o PDF lá pelo WhatsApp, beleza. E aí ele começa a fazer os orçamentos, ele compreende o que ele quer sozinho daquilo ali, porque o que acontece? Já aconteceu, no meu caso, que eu já trabalhei em locais como uma marcenaria. E, nesse caso, muitas pessoas acabam, oi, gostaria de fazer um orçamento, enviam um PDF cheio de imagens e a gente pede, precisaríamos do detalhamento para fazer esse orçamento. E aí eles perguntam, mas o que é o detalhamento? Eles achavam que aquilo que eles estavam enviando era o projeto. Mas na verdade não. A etapa de detalhamento é a etapa que você consegue executar aquilo. Então, a gente perguntava, a gente explicava, o detalhamento funciona assim, vai ter explicações de qual material que está inserido, as medidas daquilo. Não, beleza. E aí o cliente achando que aquilo já estava entregue, o projeto já estava finalizado e tu não tem um fim naquilo. Nesse caso, o escritório, arquiteto, no caso, entregou aquilo para o cliente, mas não explicou para ele que tinham etapas posteriores àquilo que estavam sendo finalizadas para poder orçar, para poder funcionar de uma forma. Então, é por isso que a gente tem essa função de o quê? De compreender as etapas, explicar. Não custa nada, antes de fechar um projeto, antes de fechar um contrato, sentar e explicar para o cliente as etapas de como funciona. Eu vou ter uma reunião contigo, que vou buscar as informações. Na outra, a gente vai apresentar o teu projeto, tu tem tantas alterações, isso vai estar no teu contrato, é claro, vai estar no teu orçamento. Então, tu tem que explicar explicitamente as etapas, porque isso vai afetar no teu prazo, vai afetar na qualidade do teu trabalho e, consequentemente, obviamente, que sempre sobra para o detalhamento de interiores. Vai afetar no teu detalhamento de interiores. E se acontece isso de afetar no teu detalhamento de interiores, você vai acabar perdendo tempo, você vai perdendo tempo tirando dúvidas, você vai acabar tendo pequenos erros que podem afetar realmente a obra, porque você não teve tempo para fazer aquele detalhamento da forma correta e para revisar ele. Mas já, se a gente faz a separação, a diluição de um detalhamento, da parte realmente de detalhamento, nas etapas de projeto da forma correta, que eu expliquei para o cliente os prazos e também expliquei para eles as entregas que eu tenho que fazer, aquilo vai fazer com que eu dilua as informações e na hora do detalhamento eu já tenho uma informação muito mais clara. Eu não preciso resolver, como eu sempre digo, não preciso ficar resolvendo pepino na hora do detalhamento, que poderia ser diluído nas outras etapas, que a gente acaba deixando mais tempo para elas, do criativo, do briefing, das informações, e o detalhamento, por ser o último, a gente acaba tendo que acabar naquele tempo, no prazo que é corrido, para poder fazer essa entrega, tá? Então, pensem, expliquem de forma explícita. Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode organizar isso, explicar para o meu cliente? Um passo mais básico, colocar essas informações no teu orçamento, mas não de uma forma técnica. A primeira etapa, o que a gente vai fazer? Uma reunião para conversar, para explicar, para vocês me passarem as informações. A gente vai fazer medição, beleza. Na próxima etapa, é com a gente, com o escritório, como eu, como arquiteta, como designer.
Eu vou sentar no meu computador e vou fazer as informações. Beleza, eu vou fazer o projeto e vou mostrar para vocês dessa forma. Então, isso posso ter um orçamento com fasezinhas explicadas. Mas é muito importante a gente mostrar isso de uma forma visual. E para eu mostrar de uma forma visual, basta fazer ali no Canva, no PowerPoint, um arquivo mostrando etapa por etapa. Ah, nessa etapa aqui a gente vai fazer tal coisa, e eu vou entregar isso aqui para ti. Daí eu vou mostrar as imagens renderizadas, né? Nesse estilo aqui, não é o teu projeto ainda, mas é um modelo. Ah, na próxima etapa tu tens alteração. E aí a próxima etapa já é o detalhamento de interiores. Então tu mostra para ele o que é o detalhamento de interiores, dele visualmente, demonstrando isso. Então, vai facilitar o entendimento. E depois do detalhamento de interiores, a planilha de aquisições. Então, o pessoal sempre gosta dessa etapa da planilha de aquisições, porque é uma etapa que facilita muito se eles forem fazer o projeto deles e detalharem dessa forma, tá? E aí, o que acontece? Eu tenho 3 informações que eu sempre passo para quê? Para eu fazer uma entrega de detalhamento de interiores para o meu cliente, no caso, tanto de detalhamento quanto do meu projeto, que são as etapas que, além daquelas etapas, no caso, que eu faço para ter um detalhamento mais leve, mais tranquilo, são as etapas que eu tenho para entregar. Então, a primeira é entender, é compreender e passar para o meu cliente aquilo que foi contratado. Então, ele tem que compreender tanto prazos quanto questão de que, ele vai querer mudar ponto elétrico, um monte de coisa na casa, mas ele não contratou isso. Isso não foi falado, não foi acordado. Então, eu tenho que entender aquilo, o que foi contratado. Então, para eu poder entregar os detalhamentos da forma correta, os detalhamentos que eu fui contratada para fazer. No caso, se não tiver pontos elétricos, não de pontos elétricos. Então, as informações têm que ficar sempre muito claras entre você e a pessoa que está te contratando, tá? E aí também a gente tem que fazer um detalhamento com um método, que seria o método organizando as informações e diluindo essas informações a partir das etapas criativo, briefing, até chegar no detalhamento. E por último, a revisão desse detalhamento. Então, são 3 passos que a gente tem que fazer, que vão fazer com que a entrega do meu detalhamento de interiores seja muito, mas muito mais clara e também muito mais prática, porque eu sei o que eu preciso entregar para o meu cliente, ele também entende aquilo que eu preciso entregar. Eu detalho com um método que vai otimizar o meu tempo, que vai reutilizar meu 3D, que vai ter informações importantes para aquilo e faço a revisão do meu detalhamento. A revisão sempre é muito importante. Então, eu não posso sair com um detalhamento do meu escritório sem fazer uma revisão, tá? E aí, agora, que nem eu falei no início da live para vocês, eu vou abrir aqui esse detalhamento, no caso, esse projeto, que está no pendrive, que vai ser entregue. Não é somente isso, mas é uma parte do que vai ser entregue para o cliente. E aí eu vou mostrar para vocês o que tem de informação aqui dentro. Vamos lá agora para o YouTube. Lá no YouTube eu vou compartilhar a minha tela e a gente vai ver tudo que tem dentro desse pendrive, que é a entrega do detalhamento de interiores, a finalização daquela etapa que eu digo para vocês que a gente tem que finalizar essa etapa para o cliente poder compreender, né, como que funciona. Por quê? Se eu não finalizo, se eu não faço uma entrega para o meu cliente, não explico para ele, ele vai achar que o projeto é eterno, ele vai achar que o projeto eu posso seguir alterando, eu posso seguir modificando. Então, não é bem assim que funciona. Se eu tenho uma organização, eu vou fazer com que aquilo seja entregue da forma correta, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui para a gente começar a ver lá no YouTube esse detalhamento. Vou colocar até o pendrive aqui para vocês. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Desse lado de cá.
Deixa eu abrir agora o pendrive e a gente vai ter todas as informações aqui. Então, ali eu estou mostrando para vocês o que tem dentro, aqui agora o pendrive está aqui, dentro do pendrive, que é a entrega da finalização desse detalhamento de interiores, desse projeto de interiores, tá? Então, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês e eu vou mostrar aqui essas informações. Então, aqui, entrando no pendrive, uma coisa muito importante que eu falei para vocês é a questão de a gente compreender essa informação, da gente entender como que funciona para eu poder explicar para o meu cliente a forma mais correta de ele compreender aquilo que está dentro da entrega, do meu detalhamento. Eu até peguei aqui, ó, um detalhamento que está impresso. Eu geralmente não entrego detalhamento impresso, porque no meu caso, eu percebi que meus clientes acabavam não utilizando. Então, esse detalhamento impresso aqui é um detalhamento que vai para marcenaria, na verdade, tá? Então, até ele já está rabiscado. Mas o detalhamento impresso, ele vai ser utilizado muito por quem geralmente vai ter que executar isso. Então nesse caso, eles vão fazer a impressão do detalhamento. Já o cliente, ele acaba fazendo o quê? Enviando para as pessoas para orçamento. Isso é geralmente que fazem, ou colocam lá no celular e tem tudo ali salvo ali dentro. Então, a gente já fez entrega, eu já fiz entregas de projetos impressos que o cliente geralmente, a gente sempre manda o PDF, mas ele prefere a entrega pelo PDF, então foi dessa forma que eu entrego meus detalhamentos hoje em dia. Então, aqui, vocês estão vendo aqui a minha tela. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só comentar aqui, tá? E nesse pendrive, a gente tem o quê? Várias informações. Comece por aqui, detalhamentos, imagens e planilha de aquisições. Comece por aqui, é uma informação importante para o cliente. Então, eu tenho lá uma guia do que ele está recebendo. Ele está recebendo um pendrive que tem todos os arquivos do projeto executivo, que a gente tem que ler tudo com atenção, que os detalhamentos são separados por segmentos, no caso, que a gente detalha por segmentos e por fornecedores para facilitar o orçamento, também a execução do projeto. E eu tenho as informações de que se o cliente for executar isso, não é o recomendado, né? O recomendado é sempre ter um profissional que execute a questão da obra, mas se ele for executar isso, ele tem algumas etapas que ele tem que iniciar. Então, esse comece por aqui é um guia que o cliente vai ter que tomar como base as outras informações. E aí, aqui dentro, a gente tem o quê? Os detalhamentos. Nesse caso, tiveram duas etapas. Foi contratada uma etapa que tinha que fazer revestimentos, pontos elétricos, pontos hidráulicos de algumas partes e outra e luminotécnico, então que precisava ser feito antes. Então aqui eu tenho a parte de obra. Vamos abrir lá a área social. Tenho aqui a área social. Tenho os pontos elétricos, tenho o luminotécnico, tenho o revestimento e pontos hidráulicos, nesse caso, foram colocados juntos, que a mesma pessoa ia fazer. E aí eu tenho a parte do mezanino, que também tem as informações. E por fim, para facilitar, foi inserido algumas imagens também, porque nesse caso era o mestre de obras, o pessoal lá que ia identificar essa informação. E aí, o que acontece? A gente tem essa informação aqui de obra de todos os ambientes que teriam, né, teriam essa questão de mudança. Então, aqui foi modificado alguns pontos elétricos, luminotécnico, acabamento, que seriam os revestimentos, o que seria colocado, e as imagens. Então, de todos os ambientes foi feito isso. A área de serviço, também, pontos elétricos, nesse caso, teria uma mudança de pontos hidráulicos, e também teria a parte de luminotécnico, tá? E os acabamentos. Só os acabamentos, eles foram identificados, porque eles já tinham o tipo de acabamento que ia ser colocado e não era contratado a paginação, só a escolha desse tipo de revestimento. Então, foi feito somente uma planta para identificar onde seria colocado cada tipo de revestimento. Isso, no caso, a gente preferiu fazer para facilitar a vida lá na obra, tá? E aí, nesse caso, a parte de obra e a parte de interiores mesmo, que seria mobiliário, a parte de móveis, marmoraria, serralheria. E aí eu vou abrir aqui a área social também. Então, aqui na área social, vou começar a rabiscar
para mostrar um pouco para vocês. Na área social, a gente tem informações de marcenaria, a gente tem informações de serralheria, a gente tem informações de marmoraria também, tá? E nesse caso, todas as informações são uma sequência e cada ambiente tem a sua informação. E aí aqui, por fim, tem as imagens. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês na entrega de detalhamentos é que a gente, como especialista em detalhamento, a gente sempre tem que pensar nos mínimos detalhes. Para quê? Evitar erros posteriores que são erros mais caros. É mais fácil você errar aqui no papel com informações pequenas do que você depois ter que acabar pagando algo que hoje em dia a gente trabalha com materiais, obviamente, que são materiais caros. Então, as informações têm que estar claras. Nesse caso aqui, foi feito um fechamento aqui, todo em quartzo aqui, atrás. E aí, foi feita uma divisão nessa peça, porque, obviamente, não vou ter uma peça desse tamanho gigante. Foi feita uma divisão nessa peça. Mas, como eu sabia que teria essa divisão, e também uma outra questão que eu também teria que ter essa divisão no meio, eu tenho aqui na parte de serralheria, eu vou ter na parte de serralheria os pés em serralheria, né? Mas eu vou ter um tampo em madeira natural com a borda orgânica. Eu vou ter esse tampão aqui. E aí o que foi feito? Não tomei como partido, aproveitei o quê? Esse pé central que teria que ter aqui e vou esconder a junção dessa pedra ali atrás. Ou seja, eu vou ter a pedra aqui atrás e não vou ver a junção dela. Vai ser como se fosse uma pedra inteira. Então, essas informações são informações que a gente toma já, decisões, no caso, que a gente toma já na hora do detalhamento. E é isso que a gente também, quando vai entregar, né? A gente vai entregar ali o detalhamento para o projeto, o detalhamento para o cliente, a gente faz o quê? A gente explica algumas informações específicas. Se é uma coisa muito diferenciada, que vai ser difícil do cliente, obviamente, compreender, tem que ser explicado. Então, é por isso que essa entrega final, que eu falei que é como um evento nessa fase, deixa eu sair daqui dessa aqui, vou entrar numa outra depois. Como um evento nessa fase, ela tem que ser explicada, tem que ser falado as informações importantes. Então, aqui no detalhamento, quem tiver ali no Instagram, eu estou ao vivo no YouTube mostrando uma prancha de detalhamentos também, como que é entregue esse tipo de detalhamento, tá? E aí a gente tem a parte, nesse caso aqui, que é a parte do spa. Então, vai ser entregue toda essa informação com os detalhamentos específicos. Então, nesse caso aqui, a gente tinha banheiro, que já foi entregue lá na outra etapa qual tipo de acabamento vai ser feito, né? Na parte de chão, na parte de revestimentos em si. E aí a gente tem as bancadas. Aqui, nesse caso, é madeira natural com MDF, os móveis soltos. E aqui vai ser construído esse deckzinho para a parte da jacuzzi, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o detalhamento, que é o detalhamento da parte de marcenaria, que vai ser feito a madeira natural no tampo, e também a informação das cubas, a informação de alguns pendentes específicos e também a questão do MDF em si. E aí eu tenho na legenda a informação de qual é o MDF. E por fim, aqui, ó, a gente tem a informação da jacuzzi. Então, olha só, de uma isométrica, nesse caso aqui, eu consegui fazer uma planta, consegui fazer uma vista lateral e botar todas as informações necessárias que eu precisava para o meu detalhamento aqui numa mesma prancha de forma clara e fácil de entender. E aqui tem a parte das imagens em si. Deixa eu abrir mais um. A despensa é um espaço menor, né? Mas também tem informações de marcenaria e tem informações de marcenaria e serralheria. Nesse caso, é uma coisa também importante que tem situações que não são tão comuns, né? E nesse caso, essa despensa é uma situação que não é tão comum. A gente não tem iluminação nela no teto, no forro ali, nesse caso, que é um forro de madeira. A gente tem
as iluminações que são na parte dos ferros aqui, ó. E é uma coisa que depois, quando o cliente ver a parte da planilha de aquisições, ele vai olhar, tá, mas e o teto? Qual iluminação que vai ser colocada aqui na despensa? Como vai ser utilizada uma iluminação que vai iluminar a área que é para ser vista, que é essa parte aqui das prateleiras, das bancadas, eu não tenho muitas vezes necessidade de ter uma iluminação que vai estar rendendo sombra para mim naquele espaço. Eu vou ter uma iluminação que vai vir pela lateral aqui e vai iluminar isso tudo. Então, é uma coisa também que quando a gente entrega o detalhamento para o cliente, a gente tem que explicar. Quando a gente faz lá na etapa também de projeto, é uma informação que tem que ser explicada. Porque é uma coisa comum. Ah, iluminação no teto, beleza. Mas se não tem, aí ele vai pensar que faltou alguma informação, mas na verdade não. É aquilo ali e não tem a iluminação no teto, tá? Então eu mostrei para vocês a parte do comece por aqui. Então, quando eu entrego um detalhamento, a gente tem uma etapa que tem a informação de como que funciona tudo que tem dentro desse pendrive. Depois, nesse caso, a gente teria um detalhamento, a gente teve um detalhamento de obra que tinha a parte de acabamentos e a parte de luminotécnico, e teria que ser colocado antes, né? Já que era um forro de madeira, já foi colocado as informações, já foi deixado, né, os pontos antes. De gesso também a gente acaba deixando antes. Então já foi deixado esses pontos. E aí a parte de interiores, marcenaria, marmoraria, toda a parte de serralheria também, tudo nessa parte. E além disso, uma coisa que é muito importante para facilitar, tenho as imagens, nesse caso. Então, as imagens são um norte para toda a parte do detalhamento. E aí, ó, nesse caso tem um PDF com todas as imagens. E aí, além disso tudo, do entendimento, ele vai entender o que está acontecendo ali em cima pela informação que eu tenho no documento do Comece por Aqui, os detalhamentos, a imagem e aí uma planilha de aquisições. Nessa planilha de aquisições, eu vou ter todas as informações necessárias, inclusive imagens com essas informações, que isso vai facilitar, obviamente, a visualização e o entendimento. E isso, a planilha de aquisições, ela é o quê? Ela é um resumo daquilo tudo que eu tenho no detalhamento, para facilitar ainda mais a vida do cliente. Eu vou ter informação, vou ter medida, vou ter, nesse caso, a cor da luz, e vou ter uma imagem de referência. Então, aquilo vai se tornar muito mais prático. E é por isso que eu gosto de mostrar para vocês essa questão na prática, de como é uma entrega final dessa parte de, principalmente, detalhamento de interiores, porque a gente tem informações específicas. E se a gente não entrega essa parte, deixa eu voltar aqui, e se a gente não entrega essa parte como um evento, como uma finalização de um projeto, deixa eu tirar só aqui, acaba que o cliente acha que aquilo não finalizou, que aquilo não posso fazer alteração ainda, que eu posso estar modificando coisas de um projeto que, na verdade, ele já teve uma finalização, só que eu não fiz a entrega do detalhamento, eu não fiz a entrega para aquele cliente de uma forma adequada, eu não expliquei para ele aquelas informações. Então, por isso que a gente tem que fazer a entrega do detalhamento de interiores dessa forma. A gente tem que dar valor para aquilo que é realmente importante na hora do detalhamento. Então, a gente tem as etapas, no caso, né? Que são as etapas realmente de projeto, mas a gente tem que entender que para eu entregar um detalhamento de interiores de excelência, de uma especialista em detalhamento de interiores para o meu cliente, eu tenho que, primeiro, entender o que foi contratado por ele, e ele também tem que entender aquilo que eu me propus a fazer para o projeto dele. Eu tenho que detalhar com um método, então um método que vai fazer com que você otimize tempo, um método que vai utilizar a tua modelagem 3D que já está pronta para detalhar aquilo, um método que vai fazer com que os fornecedores, os clientes não fiquem te perguntando depois informações, e obviamente uma revisão de detalhamento que tenha um checklist que vai solucionar muitos erros que podem ter
surgido ali no meio do detalhamento e possam passar despercebidos por vocês. Então, e seguindo essas etapas, eu vou fazer o que no final? Vou encerrar o meu projeto, vou entregar aquilo para o meu cliente e aquilo vai ser uma finalização da etapa de projeto. E aquilo não vai ser aquela questão, beleza, enviei ali um PDF por WhatsApp, entendeu? Não, eu vou entregar o meu projeto, eu vou ter um documento também de finalização daquilo. Se eu tiver um documento de finalização daquilo, o cliente vai assinar e vai compreender que aquilo está finalizado. Aquela etapa, que é o projeto em si todo, seguido do detalhamento de interiores, está finalizada. E aí, além disso, se você for executar, né, fazer uma execução ou um gerenciamento, você vai ter essas informações específicas. Você vai ter todas as informações que são necessárias para poder passar esse projeto para o cliente poder compreender essas informações quando for entregue, tá? A Ramila estava pedindo aqui o link do YouTube. A gente finalizou a parte que estava mostrando lá no YouTube também a parte do detalhamento, tá? O meu YouTube aqui, deixa eu abrir aqui, é especialista em detalhamento, tá? Então lá tem as informações de toda aquela parte que a gente mostra realmente, né? O detalhamento com as informações específicas. E, gente, se vocês querem otimizar o tempo de vocês, parar de ficar com aquela coisa de, o cliente falou uma coisa, o fornecedor perguntou outra, e aquilo corroeu o teu tempo e você não ter tempo mais para projetar, para ter lucro no teu escritório, para ficar realmente ali passando do prazo nos seus detalhamentos, eu tenho um convite para fazer para vocês. No dia 30, 1º e 3 de fevereiro vai acontecer a jornada Detalhando Interiores. E o link está lá na minha bio. Se você não se inscreveu ainda, está na minha bio do Instagram e na minha bio do YouTube. Se você não se inscreveu ainda, eu falo para vocês que vocês estão perdendo tempo. Então, além de perder tempo na hora de detalhar, vocês estão perdendo tempo. Porque eu e a minha equipe, a gente está preparando... Opa! Isso que dá a fazer live, assim, sempre tem alguma coisa. A gente está preparando algo extremamente especial para vocês. E também uma coisa que vai acontecer no mundo desses detalhamentos de interiores. E é por isso que é só clicar no link da minha bio para se inscrever. E outra coisa, amanhã a gente tem mais uma live. E a live de amanhã a gente vai falar sobre o que a faculdade não te conta sobre detalhar interiores. E tem muita informação que ela não te conta. Eu sei porque eu já passei por isso, tanto arquiteta, tanto design de interiores, a gente acaba sofrendo quando chega no mercado de trabalho. Por mais que a gente tenha clientes, mesmo que a gente tenha clientes, a gente vai chegar na hora do detalhamento, vai olhar para aquilo e vai fazer. E agora? O que eu vou fazer? Então, se você tiver essa mesma sensação, amanhã tem mais uma live falando sobre isso. Então, gente, fico muito feliz por quem esteve ao vivo aqui comigo. Uma boa noite a todos. E amanhã, então, tem mais live. Boa noite, muito obrigada.